Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Professor Baldo aqui. E na aula de hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as proteínas, certo? A gente vai entender a ideia geral do que é uma proteína, tá? Algumas fontes de proteínas e as características gerais que definem as proteínas, tá certo? As proteínas, assim como os lipídios, assim como carboidratos, eles são substâncias orgânicas, certo? Sendo que elas também podem ser chamadas de polipeptídeo. A gente vai entender um pouquinho mais para frente o porquê desse polipeptídeo, certo? E normalmente elas são encontradas em alimentos de origem animal, como carne, ovos, leite, tá? Mas alguns vegetais também vão apresentar em maior ou menor abundância, tá? A presença de proteínas, como por exemplo as leguminosas, tá? O brócolis, o couve, tá? São vegetais que apresentam uma grande quantidade de proteínas, só que de origem vegetal, tá certo? Sendo que as proteínas, depois da água, é a substância mais abundante, tá? Dentro de um organismo, de qualquer organismo vivo, certo? Então, a substância mais abundante, que ela não é orgânica, é inorgânica, a água, tá? A segunda mais abundante, as proteínas, ou seja, elas são fundamentais, tá, para a existência de qualquer organismo vivo. A unidade fundamental das proteínas a gente chama de aminoácidos, ou seja, a menor unidade de uma proteína são os aminoácidos. De maneira geral, existem 20 tipos de aminoácidos. Eles possuem uma estrutura geral que é muito similar, tá? E o que vai mudar é uma região específica deles que a gente chama de radical, certo? E aí o que vai diferenciar um aminoácido do outro. É uma associação esdrúxula, mesmo que você diferenciasse uma pessoa de outra pelo corte de cabelo. É mais ou menos assim que a gente consegue diferenciar um tipo de aminoácido do outro. E aí, sendo que a gente tem 20 aminoácidos distintos, tá? Que são de uso dos seres vivos. Esses 20 tipos de aminoácidos, eles podem se dividir em aminoácidos naturais, que são aqueles que o nosso corpo consegue produzir naturalmente, certo? E aminoácidos essenciais, que são aqueles que o nosso corpo não produz naturalmente. Ou seja, a gente precisa ingerir esses aminoácidos na nossa dieta, tá? Para que a gente possa formar proteínas específicas que mantenham o bom funcionamento em nosso corpo, ok? Não se preocupem que vocês não vão precisar decorar cada um dos nomes dos aminoácidos que estão apresentados aí na tabela, tá? A tabela é apenas para ilustrar a vocês as diferenças entre os aminoácidos naturais e os essenciais, tá? E a diversidade desses 20 tipos de aminoácidos. As proteínas, de maneira geral, elas apresentam uma grande diversidade de funções. E eu vou estar exemplificando para vocês agora algumas funções. Primeiro, uma função extremamente importante. As proteínas têm função estrutural, ou seja, elas vão dar sustentação ou ao organismo, de uma maneira geral, ou à célula. No exemplo que vocês têm aí dessa imagem, é de um tecido epitelial, tá? Que ele é sustentado por fibras de colágenos, ou seja, o que permite que a estrutura da pele se mantenha firme é o colágeno. Na ausência do colágeno, a pele tende a ficar um pouquinho mais solta. Isso é comum quando a gente vai envelhecendo. À medida que a gente envelhece, nosso corpo para de produzir essa proteína que é o colágeno. E aí, como consequência, a nossa pele ela tende a ficar um pouco mais flácida. Uma outra função está relacionada ao movimento, tá? Todo e qualquer movimento que é realizado no nosso corpo, seja movimento de andar, falar, batimento cardíaco, as contrações voluntárias do nosso estômago durante a digestão, tá? Contração de qualquer tipo de músculo, tudo isso está relacionado a proteínas. São elas que vão estar coordenando, tá? Viabilizando o movimento. Uma outra função que as proteínas também exercem está relacionada à defesa do nosso corpo. Os anticorpos que são produzidos pela nossa célula de defesa, que costumam atacar organismos estranhos ao nosso corpo, tá? Elas são proteínas, tá? Então, se não existisse esse tipo de proteína, que está relacionada à defesa, que são os anticorpos, o nosso corpo não conseguiria, tá, se defender dos ataques de uma grande diversidade de organismos estranhos, como por exemplo os vírus. Uma outra função que está relacionada também às proteínas
alguns hormônios. A gente viu anteriormente que existem lipídios que vão resultar na produção de hormônios, como por exemplo a testosterona. A gente tem outros hormônios que estão relacionados, que são produzidos na verdade a partir de proteínas, como por exemplo a luciferina, que é um hormônio relacionado à bioluminescência de insetos como o vagalume. O vagalume consegue brilhar no escuro graças à presença dessa proteína, certo? Uma outra função também, que é básica e fundamental para qualquer organismo, é o metabolismo. Nós apresentamos o metabolismo, nós conseguimos realizar respiração celular, nós conseguimos realizar transporte de oxigênio, nós conseguimos realizar o catabolismo ou anabolismo de substâncias por conta de proteínas. São elas que vão intermediar, tá, as ações metabólicas do nosso corpo. Tudo que está relacionado, por exemplo, à digestão de algum alimento, isso passa por proteínas. São elas que vão estar realizando a digestão do alimento. Qualquer coisa que está relacionada à definição de características, por exemplo, cor do olho, tom de pele, tipo de cabelo, isso vai ser regulado por proteínas. Bom, a aula de hoje foi até aí, tá? A partir da próxima aula a gente vai ver algumas classes, tá, de proteínas que são importantes para o funcionamento de um ser vivo, certo? Bom estudo e até a próxima aula.